será que é arriscado comprar cotas de fundos imobiliários? Será que é possível perder dinheiro com esse tipo de aplicação? Então, é claro, né? Sempre que você está começando qualquer tipo de investimento novo na sua vida, é muito importante que você reconheça principalmente o potencial de retorno que esse investimento pode trazer para você. Isso pode variar aí qualquer tipo de investimento, tá? Sejam imóveis, carros, tesouro direto, ações, enfim. É sempre muito importante você reconhecer quais os riscos que você está correndo naquela aplicação específica e também qual é o potencial de retorno de cada uma delas, tá? Então agora, pessoal, eu quero explicar para vocês um pouco sobre essa questão do risco versus retorno aqui nos fundos imobiliários. Será que é arriscado? Será que tem chance de perder dinheiro ou não? E se tem chance de perder dinheiro, como de repente aí reduzir esse risco? Como reduzir essa probabilidade de perder dinheiro nesse tipo de investimento? Então é sobre isso que eu quero falar a partir de agora. Bom, para a gente começar a falar disso, eu preciso explicar para vocês, primeiro, que existem basicamente duas formas diferentes de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Duas formas diferentes. Quais são elas? A primeira forma é a seguinte: como eu sempre digo para vocês, galera, fundos imobiliários são vendidos na bolsa de valores em cotas. Então você pode chegar lá e comprar uma cota, duas cotas, três cotas, isso vai variar daquela quantidade de dinheiro que você quer investir, tá? Mas o fato é que eles são vendidos em cotas. E cada cota, galera, tem o seu preço definido naquele dia. Então, o preço das cotas ele está variando dia após dia, tá? Na verdade, minuto após minuto na bolsa de valores, o preço dessas cotas dos fundos imobiliários eles estão oscilando. E como trata-se de um investimento de renda variável, esses preços eles podem oscilar tanto para cima quanto para baixo, tá? E é claro, imagine só que você tenha comprado um fundo imobiliário, por exemplo, o VRTA11. VRTA11 é um fundo que eu gosto bastante também, um fundo de papel. E hoje ele está listado na Bolsa de Valores por aproximadamente cerca de R$ 100, acredito. Eu não vi exatamente qual foi o fechamento do pregão de sexta, mas deve estar aí na casa dos seus R$ 100, tá? E aí, como eu disse, cada cota custa cerca de R$ 100, e se você pagou 100zão quando você comprou uma cota, já no minuto seguinte, esse preço ele começa a ter oscilações. Pode ser que ele aumente, pode ser que ele reduza, tá? Isso faz parte do processo dos investimentos de renda variável. Então, a primeira forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários é quando você compra uma cota, por exemplo, aí aos seus R$ 100, e aí passou um dia, 2 dias, um mês, 3 meses. É claro que o prazo aí vai depender de quanto tempo você quiser deixar o seu dinheiro aplicado, tá? Mas se você comprou a R$ 100 e depois de 6 meses, vamos supor, a sua cota esteja aí valendo R$ 120, significa que você estaria ganhando naquele momento R$ 20 por cota, né? R$ 20 por cota. E aí, caso você decida efetuar a venda da sua cota, você ganhou R$ 20, tá? É assim que funciona. Essa é uma das formas de você ter lucratividade investindo em fundos imobiliários, que trata-se aí, o tipo que a gente explica, que ele sempre fala, né, que é o ganho de capital. Quando você executa o ganho de capital em um fundo imobiliário, basicamente você comprou uma cota que seja aí por R$ 100 e vendeu a 110, 120, 130. Você realizou o seu ganho de capital. Claro que eu preciso lembrar que o ganho de capital em fundo imobiliário, ele tem a tributação do imposto de renda, tá? Então, se você ganhou aí R$ 20 por cota, você tem que lembrar que depois é preciso recolher uma DARF. Bem tranquilo para gerar essa DARF, eu vou até fazer um conteúdo mais para frente falando sobre isso, mas 20% sobre o seu lucro, lembrando que é só sobre o lucro, tá? Não sobre o valor investido. 20% sobre o seu lucro você precisa recolher em formato de imposto de renda, tudo bem? Mas faz parte do processo, se você lucrou, você tem que pagar o imposto. Então, essa é a primeira forma de você ter lucros, você ganhar dinheiro aí investindo em fundos imobiliários, que seria o que a gente chama de ganho de capital. A segunda forma, que é uma das formas aí que eu mais gosto, eu acredito que seja a minha preferida, é através dos aluguéis. Como eu disse, os fundos imobiliários eles são muito utilizados para quem quer aumentar a sua renda, quer ter uma renda passiva, que é aquela renda que cai na sua conta todo mês, sem que você precise ativamente estar aí
trabalhando para conquistá-la. Pelo simples fato de você ter adquirido algumas cotas na Bolsa de Valores destes investimentos, você já tem direito a receber esses aluguéis imediatamente no mês seguinte. É claro que aquilo que eu sempre digo, os seus aluguéis são proporcionais à quantidade de cotas que você comprou. Mas o fato é que você já tem direito a receber esses aluguéis já no mês seguinte, tá? Então a nossa segunda forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários é através dos aluguéis que são distribuídos para todos os cotistas. Essa é a forma que eu mais gosto. Por quê? Porque, pessoal, o meu perfil de investidor é aquele investidor que não fica comprando e vendendo cotas o tempo todo. O meu estilo de investidor é aquele cara que compra cada vez mais um pouco de cotas a mais por mês, justamente para ter aí um aumento de renda mensal. Eu quero crescer minha renda, eu quero viver de renda passiva, tá? Eu quero ter a liberdade de morar onde eu quiser, de trabalhar se eu quiser, com o que eu quiser. Por quê? Porque eu estou construindo uma fonte de renda que poderá suprir no futuro 100% dos meus custos de vida mensais. Então imagina só, conforme você vai crescendo a sua renda todo mês, no começo a sua renda pode apenas aí pagar, por exemplo, a conta do Spotify. Já no mês seguinte, ela pode pagar a mensalidade da sua academia. No mês seguinte, pode pagar a sua conta de energia. De repente, está te pagando o seu aluguel, o seu condomínio, está te pagando todas as suas contas do mês. É claro que isso leva tempo, isso leva disciplina, exige que você faça aportes mensais e constantes, porém, o fato é que é possível, tá, galera? É perfeitamente possível você cobrir 100% dos seus custos de vida através dos investimentos em fundos imobiliários, tá? Isso é o que a gente chama de independência financeira, que é quando você constrói uma fonte de renda que pague todos os seus custos do mês, sem que você precise gastar aí 1 minuto sequer do seu tempo para poder levantar, para poder receber essa renda pingando na sua conta, tá? Então essa é a segunda forma que eu mais, na verdade, é a que eu mais gosto, né? Mas é a segunda forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários, tá? E eu gosto sempre de fazer uma comparação, pessoal, com os investimentos em imóveis físicos, que é aquilo que é mais palpável para nós, né? Quando você compra um imóvel, aquele imóvel também, ele te oferece essas duas opções de ganhos. Pode ser, por exemplo, através dos ganhos, no caso dos aluguéis, caso você decida comprar um imóvel e alugar, e também esse imóvel ele está se valorizando no mercado. É claro que eu gosto, na hora de fazer essa comparação com fundos imobiliários, muitas pessoas assustam um pouco. Por quê? Porque as cotas, elas são listadas em bolsa. E pelo fato delas serem listadas em bolsa, elas têm o seu preço oscilando dia após dia. Então tem dia que a sua cota está positiva, tem dia que a sua cota está negativa. Então isso faz parte do jogo, faz parte aí dos nossos investimentos em renda variável. E aí eu pergunto para você, se você tivesse, por exemplo, aí investido em imóveis, será que a sua casa ela sofreria este tipo de variação de preço? Será que um dia a sua casa está valendo mais, no outro dia essa casa sua está valendo menos? Provavelmente a sua resposta nesse sentido vai ser não é verdade? Mas o que eu sempre digo nesse sentido é o seguinte: por que a sua resposta tende a ser não? Porque a gente não tem um instrumento, a gente não tem uma ferramenta que mede o preço das casas, dos apartamentos em tempo real. Quando você olha investimentos em imóveis físicos, provavelmente você já conheceu alguém que perdeu dinheiro investindo em imóveis. Então, pode ser que você tenha comprado um apartamento por 100 e vendeu ele daqui a um ano por 90. Pô, isso acontece. Dependendo da região, dependendo do momento da economia, dependendo da cidade que você fez o seu investimento, pode ser sim que o seu apartamento perca valor ao invés de aumentar. Só que você não sente essa variação porque não tem nada medindo ele. Diferente dos fundos imobiliários que os preços são medidos dia após dia, tá? Então, essa sensação de variação nos preços acaba, de certa forma, assustando alguns investidores. Porém, o fato é que ela também existe nos imóveis físicos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mas ele acaba não sendo percebido, tá? Então esse é um ponto importante de eu comentar para vocês. O risco, ele existe tanto em um quanto no outro. Só que em um ele é mais visível e por isso ele acaba assustando um pouco mais,
para aquelas pessoas que ainda não têm tanta experiência com investimentos em fundos imobiliários. Mas o risco ele existe tanto nos fundos quanto nos imóveis físicos também, tudo bem?